Olá, boa tarde. Eu estou a ligar, estou à procura de falar com o Sr. Manuel José Pires Belo. É possível? Por favor. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou o Tiago, sou de Vila do Conde e eu estou a ligar-lhe porque eu gostaria de ter uma conversa consigo, se for possível. Século passado foi a primeira feira em Lisboa. Este edifício será um dos... Relativamente a um certo afastamento do Estado das ruas locais. Mas enfim, como disse, acho que continuamos a apostar nas políticas erradas e a não fazer... Olha, eu gosto, por exemplo, para ver o miúdo. Isto aqui é peixe de qualidade, Sr. Pires. Ora, olá Rio Avistas, hoje pela primeira vez fora do carro, aqui com o Sr. Pires, saudoso atleta do nosso clube. Antes de irmos à nossa conversa, queria só pedir-vos que subscrevessem o canal, partilhem o vídeo, por favor, e se ainda a mãe e o pai ainda não subscreveram, é pegar nos telemóveis deles e subscrever, por favor, o canal para chegarmos à meta dos 500 subscritores. Ora então, como prometido, Manuel José Pires Belo, 68 anos, 6 épocas pelo Rio Ave, de 79 a 85, e depois, 3 anos depois, faz o regresso ao clube, totalizando um tal de 19 golos do Rio Ave, é um dos heróis de 84. Sr. José, muito boa tarde. Como é que é essa história? Como é que você chega ao Rio Ave? Quem é que o leva para lá? Você vai para lá pela mão de quem? Portanto, eu jogava em Alcobaça e eu penso que foi o Sr. Fernando Cabrita que me faz a indicação, porque eu andava, ia ao Benfica de vez em quando e ele andava lá metido e então penso que foi a partir daí. E foi quando fui para Vila do Conde, na época 80, 81. 80, 81. É 80, 81. Eu tinha ideia que era 79, 80. Penso que é 80, 81. Mas também se calhar, isto às vezes já fugiu um bocado. É um anito só. É uma diferença da gaita. Mas entretanto, pronto, e conseguimos lá formar um bom grupo de homens e nesse ano subimos divisão. Você quando chega sobem logo de divisão? Subimos logo à primeira divisão. Então você chegou lá, jogou a segunda divisão primeiro? Foi por primeiro ano, foi a segunda divisão. Diga. Não, ia-lhe perguntar se foi fácil a adaptação. Quando você chega à Vila do Conde, você gostou de morar lá? Ou aquilo foi difícil no início, o vento, o frio? Quer dizer, ao princípio foi difícil porque eu pronto já era casado, entretanto já tinha uma filha, a minha esposa, claro, não eu. Okay. E então, como o meu sogro é de lá, e tínhamos lá amizades, facilitou-me um bocado o trabalho. Pronto, e depois venho buscar a mulher à Nazaré e pronto, e vivemos lá durante aqueles 5 ou 6 anos seguidos e bem. Você viveu lá ou depois quando você sai muda-se para o Porto? Não. Continuou lá a viver em Vila do Continuei a Conde? viver em Vila do Conde Então? e a todos, quando tinha treino de jogos ia para o Porto. Ok. Ora, você jogava no Alcobaça? O Alcobaça na altura era uma equipa mais ou menos do nível do Rio Ave ou era... Quer dizer, estava no mesmo escalão. Era no mesmo escalão? E também subiu no ano que só o Rio Ave, também subiu o Alcobaça. É engraçado. Sério? É engraçado. E você quando chega, você chega ao Rio Ave, jogavam no estádio da Avenida. Exatamente.
As condições que você tinha aqui no Alcobaça eram melhores ou eram semelhantes? Como é que eram as condições que Eram você encontrou? semelhantes, pronto, campos pelados, a gente estávamos mais habituados ao pelado, aquilo era fixe, a gente caía, não se beijava, nem se esfarrapava, nem nada, aquilo era fixe. E então, pronto, era igual, pronto, embora o Alcobaça fosse um campo maior, as condições eram idênticas, e embora achei o Norte mais competitivo na época. Mais durinhos. Era mais competitivo do que propriamente aqui a Zona Centro. E pronto, e olha, eu digo-lhe uma coisa, hoje fazia o mesmo que fiz quando fui para a Vila de Conde, ficava lá os anos todos, só não ia passar 3 anos por lá. Fazia a mesma coisa, ou se calhar também nem saía do Rio Ave para ir para o Boa Vista. Porque é daquelas coisas que um gajo quando tem humildade e quando é competitivo e gosta de fazer para a vida, às vezes, ao sair, pode se enterrar. Pois, eu por acaso não espreitei muito como é que lhe correu a vida lá no Boa Vista, mas o jogo que você jogou no Boa Vista. Então, eu joguei no primeiro ano, joguei 30 e tal jogos, mas depois no segundo ano tinha mais de 3 anos de contrato, ou seja, 5 anos. Tive a sorte de ter um treinador que é o João Alves, que antes de começar a época diz-me: Pires, vais ter muitas dificuldades, que vem para aí um craque do Cássio, que era um colega meu, que não vou publicar nomes, não jogo muito com isso. E então disse: mister, então deixa-me sair, quer dizer, se está a dizer que eu não jogo, então o que é que eu estou aqui a fazer? E depois fizeram uma vida negra, me deixaram sair. Mas pronto, mas tudo bem. A vida do futebol. Está a passar. É assim. Você apanha, antes de sair do Rio Ave, ainda apanha o Estádio Novo, que agora já é velho outra vez. Depois fizemos a transação do pelado do estádio da Avenida para o Estádio dos Arcos, será assim? Sim. Pronto, eu sou desse tempo, a gente depois muda-se e bem, pronto, já era diferente, para melhor, a competitividade era melhor, mesmo porque para a equipa que nós tínhamos e para as equipas que tivemos. Nós tínhamos umas equipas, pronto, as nossas equipas eram sempre equipas competitivas. Tivemos a sorte sempre de dar com um grupo de homens, como deve ser, que isto é mesmo assim, que isto se for um grupo de homens, seja em que trabalho for, as coisas não andam. E aquilo, pronto, mesmo que houvesse uma ou outra minar, a gente matava. Enterrava logo. O Alfredo já me falou que lá que no estádio da Avenida nem água potável às vezes havia. Não, aquilo era um bocado complicado. Tanto é que o senhor, segundo se consta, o senhor Fernando Cabrita, salvo erro, sai do Rio Ave por causa, segundo aquilo que mais ponto, entretanto, sai do Rio Ave porque a gente tinha um alpeiro que era o Pitalocha, não sei se... Pitalocha é o nome conhecido em Vila de Conde. O António, era o seu António. E então ele era castiço e era engraçado, ele remendava as meias, porque aquilo era como o Alcobaça, era como, pronto, havia dificuldades. E então o Sr. Fernando Cabrita, que as meias remendadas como fui aos pés dos atletas, acho que se desinquietou com a direção e foi-se embora, segundo se consta. Sério? E eu, falar nisso, que tinham dificuldades com as meias e tudo, uma vez o Samuel trabalha lá no pavilhão de esportes e eu joguei basquetebol, passava muito tempo no pavilhão. Uma vez eu para o Samuel e disse: Samuel, és meu amigo há anos, estás que eu sou do Rio Ave, dá-me lá uma camisola tua. E ele disse: eu nem camisolas tinha para jogar, quanto mais. Não, porque havia dificuldades e tal. E bem, então isto eram os clubes quase todos assim, pelo menos aqueles clubes. Mas era um clube pagador, Rio Ave? Pelo menos no que prometia. Nunca tive a razão de queixa. Pronto. Isso é. E quando havia mais alguma dificuldade, íamos sempre à direção, falava com os atletas e estava-se bem, está-se bem. A bola para a frente. Se ganharem, os salários caem. Não, nem nunca houve essa, como é que eu ia dizer? Política? Não, porque eles não... A equipa até cumpria. Então, eu acho que foi das equipas mais baratas que o Rio Ave teve, quando andou ali na primeira divisão, ponto, na altura. Porque é um bocado como o pessoal da sua equipa com quem eu falo me diz, porque
a equipa era aguerrida, era um grupo unido, e depois o facto de jogarem num pelado, quando a maioria das equipas já tinham relevado, acabava por jogar a vosso favor em casa e ganhavam muitos pontos no campo também. Acaba o então isso tinha lógica. Eu lembro-me lá ganharmos ao Benfica 1-0 e eu fiz o golo. E acaba por ser engraçado porque os Filipovics e aqueles artistas, e bons, pronto, craques, com loiras deste tamanho, então eles assim não tinham ao chão, não tinham escalhapados para casa, e a gente aí tinha alguma. Pronto, éramos mais poderosos. Eu dava gosto. Eu, por acaso, já vi umas imagens do jogo do Rio Ave e se calhar até na sua última época, se calhar você até deve andar para lá nesse jogo. Mas é um jogo em que nós perdemos 1-0, se eu não me engano, ou 2-1 em casa com o Rio Ave. Aquilo, estádio cheio, pessoal dentro do campo, fora das linhas, tudo encostado aos cantos e o caraças, era uma confusão. O estádio devia caber 4.000 pessoas e ali deviam estar umas 10.000 à vontade. Ora então, já me falou no Cabrita. Para além do Cabrita, apanhou lá o Quinito, o Mourinho. Quinito. Antes do Quinito, eu soube que houve um treinador que também nem sequer chegou a fazer jogos. Foi Pedro Gomes. Puseram logo um skate embaixo dos pés. Não, Pedro Gomes precisava de 30 jogadores e tinha lá uma equipa do caraças. Portanto, é provado que o Quinito vai para lá e mal ou bem melhor ou pior, ficamos em quinto ou em sexto lugar, ou em sétimo. Acho que não vou dizer. Sim, porque pode não falhar muito. Então isto já lá vão uns anos e o gajo também pode fugir aqui a algumas coisas que é normal. Eu nem era nascido e eu é só pelo que vou vendo e estudando. Exatamente. E é assim que eu me baseio para falar. Ora então, quem é que era, de todos os treinadores que apanhou lá, quem é que era o mais duro convosco? Eu dos que apanhei lá, o mais duro era o Cabrita. O Cabrita? Enchia-vos as orelhas quando as coisas corriam mal? E era muito rigoroso, mesmo nos banhos de imersão, a gente tinha que entrar lá para dentro daquela água a ferver e aquilo era complicado. Água a ferver? Como assim? Os banhos de imersão. Não é com água gelada? Hoje em dia faz-se com água gelada. Faz ao contrário, isso é em gelo. Nós era quente. Hoje em dia, eles enchem as banheiras com água, metem coletes de gelo para dentro, ficam ali 10 minutinhos para fazer a descompressão muscular. Meu querido, nós era ao contrário. Era água a ferver. E tinha um termómetro para estarmos lá, para entrar. Era. Parecia lá tudo vermelho. E aquilo resultava? Resultava, o que não podia era para não fazer mais nada, nem para tomar banho já não. Mas ficava mal com mais papas. E depois, com o Mourinho e o Cabrita, Mário Reis também deve ter sido seu treinador, não é? Mário Reis foi o treinador também. Com o Mourinho, com o... Mas isso ao longo dos anos, não? Sim, sim. Com o Cabrita, o Mário Reis é capaz de ter estado lá como... Até é capaz de ter sido seu colega de equipa, o Mário Reis. O Mário Reis no primeiro ano foi meu colega de equipa. Exatamente. E depois chegou a ser o meu treinador. E com qual é que você acha que resultou melhor o seu jogo? O melhor era a humanidade que tinham todos, mas o melhor homem foi o Sr. Mourinho. Em futebol? Em futebol e trato e... Pronto, era humano, tentava não melindrar ninguém, por isso é que ele desceu a ter grandes equipas. Porque ele, quando tinha dificuldade de alguma peça ou outra ser mais coisa, ele até era um homem calmo e sereno. E às vezes nem respondia. Foi uma joia, como homem, como gente, foi espetacular. E como treinador. E você acha que o seu futebol, você enquanto jogador, era promovido pelo estilo de jogo dele? Era porque ele treinava muito aquilo que eu sabia fazer, que eu era de sprint. Eu era um gajo de rapidez. Quem é que era mais rápido, você ou o Samu? O Samuel. O Samuel. O Samuel isso era o mais rápido de todos, esse sacana. É? O Samuel, isso era uma máquina. Mas eu também, e chegámos a ter um patinho, isto agora não se pode dizer. Eu depois corto. Não, mas pode estar. Não, era boa. Eu nunca fui desse género, eu tenho mesmo sangue toda a gente. Não. E então, havia um Jaime Graça, que acho que ainda tem Vila de Couros. Jaime Graça, sim, trabalha lá. Esse era super rápido também. E ele tem um filho que está na primeira divisão, É. que é o Jaiminho. Jaiminho Graça, esteve no Farense. Farense desceu o ano passado, não foi? Está na segunda. Pronto, acho que ele está no Farense, o Jaiminho.
também rápido. E o Yazal, que também fez muitos anos na primeira divisão. Aliás, ele sei que era filho dele. Pelo Pelo Rio Ave, jogou no Rio Ave. pelo Rio Ave e pelo Marítimo também, se não me engano. E como o Sr. Presidente José Maria Pinho, José Maria Pinho. Eu sempre me relacionei, e ainda hoje a minha vida foi relacionamento. Eu vou para a Vila de Conde, já esta casa era minha, portanto já tinha uma visão de. Não é visão, já era o contacto com as pessoas, tinha contacto com as pessoas. E isso ajuda-me muito. E deu-me algum prazer conhecer o José Maria Pinho, conhecer o Vila Covas, que era tesoureiro, como é que se chama? O Sr. Luís, que era um baixinho. Pronto, deu-me algum prazer lidar com a malta do Norte. Isso era um senhor justo, o José Maria Pinho, e eu não tenho. Pronto, eu. reinava convosco, ele não? Não. Não? Não se metia nos assuntos Não da... se metia nem ter. Quer dizer, não tinha que ter, acho eu. E também tinha o Presidente da Assembleia Geral, que na altura era Presidente da cidade. Era o o Sr. Mário Almeida Mário também Almeida. era ali um braço forte, né? Mário Também Almeida. falava convosco. Não, o Sr. Mário Almeida também nos organizava de vez em quando. Havia uma palestrazinha de vez em quando. É. E ele é um revista. E animava a malta com olha, mais uns incentivozinhos. E era fixe, era fixe. Em conjunto lá com a direção, claro. E ele foi o último convidado deste programa. Ele até falou de si, e é por isso que eu me lembrei de si, assim, bem, já não é o primeiro, um bocado fora da caixa, vou lá buscá-lo. O Sr. Mário de Almeida estive com ele também quando foi lá agora dos 85 anos e dos 40 anos. Sim, dos 40 anos da final. Muito bem. Qual era... Pronto, você está numa equipa, vocês conseguem um quinto lugar, um sexto lugar, se eu não me engano, e uma final da Taça de Portugal. Até à altura era inédito. Qual é que era o segredo porque os treinadores também iam mudando e a equipa continuava competitiva? Qual é que era o segredo? Eu penso que o segredo daquilo foi quando não saímos muitos homens do clube, porque o clube lidou ali sempre com 10, 12, 13, 8, 9, 10, pronto, andou sempre a lidar com a mesma base, ou a chamada mesma base, porque saem depois bons jogadores, como o Quinto, como o Paquito, quando saem craques, não é? Como saiu depois o Álvares, pode ser uma série deles, e aquilo, como saiu o Brito, e depois encaixaram outros centrais, e aquilo, pronto, funcionou com mais uma peça ou duas, menos uma peça, e mal ou bem encaixava tudo, porque lá está, as dificuldades que o clube tinha, as dificuldades em arranjar atletas, teve sempre a sorte de encaixar peças. Exatamente. E aliás, se calhar alguém no departamento de futebol com alguma visão, não faço ideia, mas pronto, isto agora relacionado com o andamento e com aquilo que vais aprender depois. Pois, porque também não era fácil, numa altura em que não havia vídeo praticamente, montar uma equipa. Não era fácil. Era muito por palpites, aquele de, olha, tenho ali um gajo que é bom. Olha, eu andei a ver aquilo, ou vi aquilo, pronto, penso que seria assim. Tenho um fulano acolá, devia ser muito por aí. Exato. E os adeptos lá do Rio Ave, você... Aquilo foi fixe, mesmo quando me arrasavam, era fixe. Quando lhe arrasavam? Então isto, o gajo não jogava sempre bem. Pois. De vez em quando aquilo que corria mal. Eu tenho uma época, que é a época na final da taça, que foi péssimo. Para mim. Porque tive uma lesão, salvo erro. Foi? Acho que foi com o Rio, com o em casa, que empatámos e depois fomos lá para a taça e ganhámos um certo, foi o Quinto Turno que fez o gol, se não estou enganado. E eu lembro-me desse jogo e andei sempre a tomar para Etrovides e não sei o quê, não sei quantos, até quase a final da época. Aliás, até a final da taça. Depois da final da taça fui operado. E na época que já jogou, ficou bom, ficou ocupado? Fiquei recuperado. As pessoas na altura se calhar não sabiam que você andava a jogar com infiltrações nos joelhos. Não eram infiltrações, eu nunca levei infiltrações. Eu levava era para entrovites, que era anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios? E depois não treinava, e depois aquilo não foi fácil. E hoje o joelho está bom? Ou... Não foi joelho, foi aqui, chamavam pubalgia, mas acho que foi há zeros. E pronto, e no final desse jogo vim para o Porto e fui operado no Porto, no Hospital da Cidade.
Você percebia o que eles diziam? Ou aquilo era, pelo menos ao início? Não, quando era, você lá não chega? era fácil. Era 3 palavras e 4 asneiras. E então, e aquilo pronto, depois adaptei-me, claro. Depois Porque comecei a gente tinha habituado a outra, pronto. O gajo aqui. Posso falar à vontade? Pode. O gajo dizia aqui, mandava um gajo à merda, estava-se bem. Lá a merda é complicado. É. Mas pronto, e depois eu lembro-me que ainda a minha. Era viva, e seria a minha falecida mãe, que eu chego aqui do norte, passado em 1 mês ou 2, e eu também começava a dizer a mesma coisa: oh filho, anda cá aqui, diz-me. Eu nem me apercebia. Porque aquilo isto foi, eu acho que isto foi lindo, eu por isso é que eu digo, eu acho, fazia hoje o mesmo só na saída de Vila Conde. E então, tu já viste o que é que estás a dizer? Tu vês o que é que eu disse? Tu não dizias as neiras. Oh, isso é como lá, mãe, não é igual, olha, não, isto não é as neiras, é mesmo assim. É, porque o pessoal lá no norte são pessoas muito. falam muito, embora prestejam muito, mas depois são pessoas, epá, que se lixam as bem fino, caralho. Mas não se passa nada. É, o pessoal é fixe. Então apanhou tiques na fala, da Caxina ou da Vila? Da Caxina. Você deve ter jogado com alguns caxineiros. Maravilhas. O Maravilhas. O André. Você ainda apanhou o André? O André é mais novo. O André. Não é o que jogou no Porto, o outro. Ah, desconheço. Tem outro André. Ok, eu sei que o Maravilhas, e depois pronto, apanhei o Antero, mas não é de lá, que eu sou foi que a irmã de Maravilhas, o Antero. Mais ali, o Eusébio. O João Eusébio? O Eusébio, que foi treinador. Depois chega a ser treinador. E havia outro moço, há uns moços também de Vila de Conde, que é o João Paulo. Normal. Mas, malta mais nova, isso é malta muito mais nova. Muito bem. O seu regresso, você depois regressa ao clube, passado 3 anos. Porquê que você regressa e se sente que o Rio Ave é o seu clube, o clube da sua carreira? Sinto, o Rio Ave é mesmo o clube da minha carreira. Aliás, eu sou sportinguista. Eu sei dos meus sentimentos. O Rio Ave joga com seja com quem for, que é que o Rio Ave ganha. Pronto, ficou-me todo. Aliás, eu nasci a fazer. Menos que o Sporting. Não, é igual. Não, eu sou do Rio Ave. É? Quem é que ganha? O Sporting nunca desce divisão e o Rio Ave pode descer. Não, o que é que o Rio Ave ganha? Não, essas coisas. Isso é como nos Nazarenos. Eu quero que os Nazarenos, se jogarem, seja com quem for, eu quero que ganhem os Nazarenos. São os seus clubes. Então são os clubes de. Para já são os clubes que, olha, que me ensinaram a ser gente. Okay. Daqui mais ou menos formatizado, está bem que passei por Alcobaça, são 2 anos, e depois Vila de Conde, onde já era catranho, tinha para 20 e poucos anos, e já tinha, pronto, era casado, então o padre casou-me, tinha 18 anos, ou caraças. Mas pronto, é o que é. Muito bem. Isto para dizer, então o Rio Ave é o clube da sua carreira, você acha? Sim. É onde você jogou Já mais tempo. E relativamente à cidade de Vila de Conde, você sente-se um bocado de Vila Condense? Eu gosto muito daquilo. Se a minha família quisesse, aliás, eu tive para ficar lá, porque eu entretanto depois andei, como é que se chama aquilo? A gente teve para comprar o Cachimar, não há um Cachimar. O restaurante? Sei. Eu já conhecia isto. É semelhante o conceito, não é? O restaurante só pé da praia? Mas aquilo está mesmo na praia. Sim, este aqui está em frente. E então falámos, até fui eu e o Brito, queríamos ficar lá eu queria ficar lá em cima, mas queria esta área, pronto. E então tivemos a quase a fechar negócio, mas depois o senhor, como é que se chama? Ele também jogou no Rio Ave, do Cachimar, se não me engano. Não, comigo não. Ao Conserva não. Deverá ser mais velho, é mais velho que você. Acho que já faleceu o senhor. E então depois aquilo esmoronou-se e pronto, e o gajo veio para a terra. Também já cá tinha a casa. Pronto. E pronto, e é a vida. Normal. Depois nasceu lá o meu filho, nasceu em Vila de Conde. É vileiro. É vileiro. Nasceu lá. E sente saudades? Sinto, porque um gajo vai-se ficando deteriorado.
mas aquela porcaria, mas lembrar-se de algumas coisas que eu tenho, a maior parte das coisas por onde passei, especialmente do rival, tenho tudo em casa que eu tinha aqui. Mas depois eu achava que muito estranho. Pôr isto lá na minha sala, mas de vez em quando vejo. É o seu espaço, Mas o seu espólio. E lá é que está bem. E o que é que sente mais saudades você de lá? Olha, eu sinto saudades especialmente das amizades que lá implantei. Porque isso a mim dá-me prazer, como tenho aqui. Pronto. E eu gosto sempre de estar a espaços que as pessoas sou muito brincalhão, gosto de estar na palhaçada. Pronto, agora que a idade ainda é pior, agora é pior. Ainda foi, este ano é que não me deu para fazer a minha festa de anos, porque a família teve um ano muito atribulado. Tive um filho que teve 4 meses sentado aqui, eu tenho andado a trabalhar, depois de reformado, tem sido deixado por mim. Depois foi o meu género que teve um acidente, que é quase que vai com o caralho, quase que se lixa. E depois fui eu que caí no dia 17 de maio, na palhaçada, lá está, isto, parece que eu quando estou na palhaçada alismo sempre. E lá vai mais uma injeção para a pubalgia. Caí, meu querido, caí mal, andei todo empolado e acho que fiquei ainda um bocado traumatizado desta merda. Mas pronto, vale o que vale, o que é preciso é que o gajo que está cá e conta. Não está cá o Zé Mercúrio para lhe tratar aí A Zé Maria. Ora então, alguma saudade de alguma restaurante, café, pastelaria em específico que você frequentasse lá? É na Aldoço. No Doce, das bolas de Berlim? Também, e pastéis de nata. Ok. E depois restaurantes a gente ia muito ao Marinheiro há pouco, ao Cachimar, e há aquele em frente ao Cachimar, no Bar Terra. Praia Mar? É Praia Mar, não sei. E íamos a um, porque eu lembro-me que era mesmo na curva Praia Azul? do Rui, ou do Rio, que aquilo era do senhor, não sei se era Praia Azul. Estás a ver, a gente vai para o Marginal. Sim. E depois chega ao. Aquilo também. Já sei. O Aquilo. remador, não é remador, é uma coisa assim do género. Como é que se chamava o senhor? Isto, eu acho que é isto. Não interessa. Depois, Era mesmo, ficava na curva do Rio. junto aos onde estavam os barcos, não é? Exatamente. Eu não sei se era, ou era remador ou seria outro nome antes. O marinheiro, não é marinheiro. Mas pode você que me lembra, entretanto. Ora, qual foi o momento em que você se sentiu mais feliz no Rio, com a camisola do Rio Ave? Eu tenho 2 momentos que são extremamente idênticos. Diferentes, mas idênticos. Foi quando subimos na segunda à primeira, nessa tarde, aquilo foi uma coisa fora fora do lugar. Aliás, eu tenho lá fotografias disto, antes na segunda havia filmes. E digo uma coisa, eu arrepio-me cada vez que vejo aquilo. E depois foi quando fomos à final da Taça de Portugal, quando fomos desfilar no Varzé. E saímos de lá com a polícia. Do lado do estádio da Póvoa, vocês saíram com a polícia de lá? Pois, que a polícia estava de sentinela. Mas os Vila Condense e Castanheiros não sei se foi esse o último jogo, acho que foi em Guimarães. Não faço ideia. Não, nós depois fomos o Guimarães, é que é a meia-final. Pois. Nós vamos primeiro a Guimarães, E depois foi cá em casa. matámos 0-0 e até depois... houve confusão. Sim, Setiges. Exatamente. Tive Caraca. para o ar, felizmente. Acho que não sei. Não sei, vocês já estavam no balneário, não é? Que já não exatamente. disseram. Hoje eu não estava já a jogar, que eu tinha sido substituído. Lá está, andava sempre. Andava tudo. Era outros tempos. Mas o gajo queria jogar, queria ajudar, estes pequenos agora. Não é dizer mal, mas pronto. Era tudo diferente, A paixão pelo jogo era outra, não tem nada a ver. Hoje em dia os Meu miúdos... querido, a gente deixava lá o coração, se fosse preciso. Hoje em dia os miúdos vêm emprestados para clubes como o Rio Ave e acham de cair na carreira e nem querem jogar, não é desmotivados e o caralho. Meninos mimados a ganhar aos 5 e 10 mil euros por mês e é o que é. Olha, estamos a acabar e eu para fechar ia-lhe por você extremo esquerdo, não é? Direito. Extremo direito. Eu ia-lhe perguntar, pedir
10 jogadores para fazer um 11 para jogar consigo. Do meu tempo. Do seu tempo no Rio Ave, sim. Pode não ser a equipa própria, ou seja, pode não ser, pode ser 2 anos a equipa. Sim, até pode ser do último ano, com quem você teve. Sim. Os jogadores que jogaram consigo no Rio Ave. Do último ano é mau, nem sei o nome de todos. Ora, vamos lá. Guarda-redes. Meti o Alcapone do Alfredo. Al Capone. E depois, Lateral direito. lateral direito, tínhamos aí, é o Sérgio. Sérgio? Sim. Sérgio quê? Para depois procurar, não sabe? Eu depois procuro também. O Sérgio. Luís Sérgio, sei lá. O Cafeteiro. Eu depois vejo, não se preocupe. Cafeteiro, mete-lhe Cafeteiro, mete os Sérgio, diz que fui eu que falei. Diz, eu depois usou o Cafeteiro, depois tem o Brito como central. Depois lá estava, eu joguei com tantos centrais bons. Depois tinha o Santana, por exemplo. Santana Central? Sim. Ok. O Duarte, à esquerda. Duarte na esquerda, o eterno capitão, não é? Depois, sei lá, Cabumba, Kim, Paquite. E depois há tanta malta. Meio campo, Sim. Cabumba, Kim e Paquito. Depois é um extremo para o outro. depois era o Álvaro no lado esquerdo, era eu no lado direito. Nós não jogávamos na altura com ponta de lança. E tínhamos um maestro, que era o Kim jogava mais à frente e o Adérito mais no meio. Ok. E depois pronto, mas há muita malta que se calhar não é equipa, se calhar nunca jogámos com esta Mas equipa. o ponta de lança era o Adérito? Você diz? Não havia ponta de lança. Entrava assim, entrava ok. o Kim, e depois era Então jogávamos aí num 4-4-2 consigo com com duas o Álvaro. aberturas, com duas Ok. aberturas. Estou a falar isto no tempo do Mourinho. Não era esta equipa, mas que eu ainda me lembro também quando fui para cima, que era uma equipa do Caraças, que posso continuar a falar, não? Vontade. Que era, ainda joguei com um velhinho, não sei onde é que era, não sei se é vivo, se não, deixa que sim, foi com o Soares e com o Brito. Soares, já ouvi falar. O Soares e o Brito. Era o Bobolito, o defesa direito, o Preto, e era o defesa esquerdo do Duarte. Eu depois, no meu campo, é que parece que ela tem dificuldade nesta equipa, mas foi das minhas equipas que eu joguei. Nesse ano ainda estava lá o Adérito, acho que o Adérito só vai para lá depois. Porque o Adérito não é Vila Condesse. Não, Parece, disfarça-se bem no meio de não é Vila Condesse. Bragança. Pronto, eu posso estar aí a... Depois você foi lá jogar pelo Boa Vista, pelo Leiria, você chegar lá jogar contra o Rio Ave? Então não fui. Foi bem recebido? Fui. Seu traidor! Olha, fui lá, que fiquei fora, presenciei lá uma cena do Veiga Trigo a apitar. Do? O Veiga Trigo, o árbitro. Ok. E o Rio Ave estava a ser roubado. O bilhar estava todo lixado. Mas pronto, eu tinha um pano para mangas para falar. Como todos. Só que há uns que se defendem mais que outros. Eu falo, mas há coisas que também não podem. Já passou, não é agora que eu vou Não. matar alguém. Quer dizer, Também não é para. é claro. Não é para arranjar inimigos. Não, Somos agora todos não, amigos. agora não. Na altura um gajo ainda reagia e falava e tudo bem. Agora está-se bem. Ainda onde passar, por causa desta brincadeira da família ter estes acidentes. O ano passado, quando fiz 67 anos, convidei a malta toda, lá do Norte. Para quem veio do Norte, ficaram ali com piscina e na boa, que aquilo até é do meu genro. E então veio o Brito, veio o Kim, veio o Cabumba, veio o Duarte Gomes, veio o Alfredo, veio o Duarte, as famílias, quem quisesse, foi um espetáculo. Veio alguns diretores, Carlos Costa, veio mais a senhora, veio mais outro casal. Aparecem todos que eu arranjo casa para todos. Foi uma festa antes aqui
na coletividade, que até sou dono daquilo, Ok. já sou presidente daquilo há 200 anos, andei lá a lavar roupa, sei lá, ninguém paga nestas coisas já. Pois. E ainda lá estou. E então tive aí uma noite com essa malta até às tantas. É bom, né? Então é fixe. Uma pessoa rejuvenescer outra vez, E eu estar com os queria, amigos. era que ainda este ano era para a gente se concentrar lá em cima. E eles, Pires, tu podes vir, eles bastava, WhatsApp, eu depois vejo os números e telefone. Não manda esta bodega que eu não ligo a isto, é que não ligo, pronto, não é daquelas coisas que não me diz nada. E então, eu disse, Zé pá, arranjamos um almoço ou um jantar, ou de um dia para o outro. Tal, está bem, eu vou, arranja isso, vê lá quem vai que eu vou. Porque eu vou com a mulher e fecho isto, de cara a saber. E vai todo contente e vocês ainda se vão reconectando de vez em quando, então. O que me junta muitas vezes é o Cabunda. É daqui de baixo? Não, é de Setúbal, sim. Pois. Porque junto muitas vezes quando eu digo, pá, vem aí, ficas em minha casa, ainda aqui há dias teve cá o Brito. Ficas aí, manda lixar isso. Tivemos aí uns dias na rua, pronto. Você é mesmo o melhor grupo que você teve foi esse no Rio Ave, porque eu vejo é o que vai mantendo. Pronto, os relacionamentos, porque a gente. Isso é pena, é um gajo ir. Temos muito que fazer o Paquito. Fui para o norte, aquilo, depois um gajo não tem muito jeito para aquilo. Um gajo, por isso é que é melhor estarmos em festas. Do que em funerais. É melhor. São coisas, pronto, eu venho dizer que eles dizem que foi sempre a perguntar. Não é melhor a gente estar em festas do que encontramos no funeral. Muito melhor. Então não é, tem algum jeito. A mim mete-me de confusão. O gajo ao menos está alegre, bebe os copos, Está alegre e está da boa, está. cai, mas nem sente. Não pá, mal. Então, Está tudo bem. Olha, vamos continuar aqui a conversa, mas eu vou fechar aqui o vídeo. Vou só agradecer-lhe por me ter recebido. está já a ver. Então, Muito obrigado. Eu trabalho com alguns turistas, vou começar a recomendar aqui a casa quando eles vierem cá. Não é preciso? Isso é muito trabalho. Muito bem. Malta, para quem gostou da conversa, subscrever, o botão do like, comentar se quiserem. Eu vou ficar por aqui, mas por hoje daqui é tudo. Rio Vistas, até sempre. Obrigado por assistirem. Tá pessoal, fiquem bem, saúde, hein? Até um dia.